aleluia. Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós celebramos hoje Santo André. Santo André, apóstolo de Jesus, mesmo vivendo esse tempo especial, o tempo do Advento, esse tempo marcado, envolto por essa espiritualidade tão especial, que nos faz preparar o nosso coração para o nascimento de Jesus e ao mesmo tempo recordar que Ele virá, que Ele voltará uma segunda vez. Santo André, irmão de Pedro, segundo a tradição, nós vamos perceber, nós vamos ter ali Santo André como participando também do grupo dos discípulos de João Batista. Quando João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que vai tirar o pecado do mundo. André é um daqueles que quiseram ir ao encontro de Jesus. André é um daqueles que foram ver Jesus de perto. E depois de ter visto a Jesus, depois de ter percebido e deixar-se também encontrar por Ele, levou também Pedro ao seu encontro. Mas segundo a ótica de São Mateus, que nós hoje ouvimos, nós somos colocados diante, mais uma vez, do segmento do verdadeiro discípulo e da verdadeira discípula. Quando nós celebramos um apóstolo, quando nós celebramos algum mártir da igreja, nós somos convocados a fazer uma análise da nossa vida, uma análise do nosso ser cristão. Será que também nós, ainda hoje, somos convictos da nossa fé? Será que nós, hoje, na realidade que nos envolve, damos testemunho de Jesus Cristo a todo custo? A todo momento? Com as nossas ações, com a nossa vida? É o grande ensinamento, ou a grande pergunta, o grande questionamento que pode ser feito hoje a cada um de nós, quando celebramos Santo André, que é um dos apóstolos. Mas segundo São Mateus, Jesus passava ali pela beira do mar da Galileia, e vai ver dois homens, Pedro e André, que estavam ali lançando as redes. Eram pescadores. Primeiro ponto da reflexão a partir da ótica de São Mateus.
Jesus nos visita no cotidiano da nossa história. Jesus nos visita no dia a dia, nas nossas funções, nos nossos ofícios cotidianos, nas nossas atribuições diárias. É ali que Deus vem ao nosso encontro. Deus nos quer como nós somos. Deus nos ama quem somos. Deus nos quer por inteiro. Deus nos quer de verdade. Então, antes que aqueles dois homens vissem a Cristo, Cristo já tinha os visto. E tinha visto no cotidiano da vida, tinha visto no ofício de pescador, tinha visto no seu trabalho, na labuta diária. E é assim também que Deus vem ao nosso encontro. Mais uma vez, vale lembrar, não podemos ficar de braços cruzados, esperando um sinal grandioso, miraculoso, portentoso, para que possamos crer em Jesus. Porque Ele age no cotidiano, Ele age nas coisas pequenas, Ele age na sutileza da vida. Não é à toa que quando se fez um de nós, não veio de uma forma extraordinária, mas Deus se fez homem no ventre de uma mulher, Maria, simples, humilde de Nazaré. Nasceu num estábulo, num lugar simples, pequeno, sem reconhecimento, deixado à margem. Não fiquemos esperando um chamado, um chamamento de forma estrondosa, miraculosa, grandiosa. Não fiquemos esperando um anjo aparecer em nós. Precisamos reconhecer a presença atuante e constante de Deus no cotidiano da nossa vida, no dia a dia da nossa história, nas nossas ações corriqueiras. Depois, Jesus vai convidar aqueles dois homens: vem e segue-me. É como se Jesus dissesse: vem e se coloquem atrás de mim. Eu vou à frente, eu vou abrindo os caminhos, mas vocês devem trilhar os mesmos passos que eu trilhar. É esta a missão do verdadeiro discípulo e da verdadeira discípula. Sempre estar caminhando atrás do Mestre, olhos fixos em Jesus, e dar passos certeiros aonde quer que o Mestre vá, seguindo, imitando os seus passos. É esta a missão do verdadeiro discípulo. E mais bonito, aqueles dois homens dizem sim. André, Pedro, dizem sim, e ao dizerem sim, deixam o ofício, deixam as redes, deixam a família, deixam basicamente tudo para apostar em Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Como nós somos apegados às coisas, como nós somos apegados às nossas realidades, como nós somos apegados, necessitados, carentes demais de atenção, de bens, de coisas. Hoje em dia, ainda mais, como é difícil termos pessoas atuando no seio da igreja, como é difícil encontrarmos verdadeiros discípulos atuando no mundo, porque ninguém quer deixar os seus apegos, ninguém quer deixar as suas coisas, ninguém quer deixar as suas particularidades, ninguém quer deixar a sua comodidade, ninguém quer deixar as coisas boas da sua vida. Porque hoje nós temos aí muitas praticidades, temos muitas coisas que antigamente não se tinha. Hoje temos demais, temos atrativos demais. Ainda essa semana lembrava, não sei em qual ocasião, mas quando meu pai dizia, chegando o Natal, que era grande alegria, porque o pai comprava aquela garrafinha de caçulinha, um para cada filho. Aquele caçulinha pequenininho, um para cada filho no Natal, e ainda fazia um furinho na tampa para demorar mais para beber, para não acabar rápido. Hoje nós temos refrigerante todo dia, quem não quer ter uma vida saudável, é claro. Hoje tem esse refrigerante, hoje tem essa praticidades. Quando chegava um rádio na casa de uma pessoa que tinha um pouquinho mais de posses, lá na zona rural, o rádio. Toda a comunidade se reunia ali para poder ouvir as notícias, para poder ouvir o jornal, para ouvir a radionovela. Era mais difícil as coisas, mas mesmo assim ainda dizia:
mesmo que fosse a pé. Todo domingo, o pai e os filhos estavam lá na igreja, rezando, participando da missa, participando da Eucaristia. Hoje tem moto, hoje tem carro, hoje tem Uber, hoje tem isso, tem aquilo outro. Hoje temos aí tantos televisores dentro de nossas casas, temos rádio, temos a internet. E ao invés de nos aproximarmos mais de Deus, nós ficamos mais apegados a essas coisas e temos dificuldade em servir. Como é difícil servir ao Senhor hoje em dia. Como é difícil deixar essas coisas para poder me colocar inteiramente à disposição do Senhor. Precisamos refletir, precisamos pensar, precisamos olhar para a nossa vida e fazer uma escolha verdadeira. Nós precisamos colocar em primeiro lugar sempre as coisas de Deus. É para Ele que nós um dia vamos voltar. É para Ele que nós devemos levantar ou elevar todos os nossos louvores e gratidão. Se temos vida, é por dom de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, pensemos, reflitamos a nossa vida ao celebrarmos o apóstolo André e também todos os apóstolos, os mártires, aqueles que realmente se identificaram com a causa do Evangelho e não olharam para trás, foram fiéis à missão, ao seu chamamento. Que também nós possamos ser mais fiéis. O mundo precisa de gente que realmente ame a Cristo e se doe por causa dele. A comunidade precisa cada vez mais de membros que atuem, que se doem, que sirvam. Quando convocados para algum treinamento, para alguma nova pastoral, para algum que seja em Guaxupé, o padre não pode pensar só nas mesmas pessoas. É preciso ter mais pessoas servindo a igreja. Como é difícil às vezes identificarmos pessoas que queiram servir. E nós percebemos pessoas repletas de dons, de conhecimento, de potencialidades, que poderiam muito contribuir para o enriquecimento da comunidade, mas que preferem ficar na mesmice, na comodidade, de braços cruzados. Um dia nós seremos julgados pelo amor que amamos. E amar é servir. Então vamos pedir, vamos aí buscar servir mais a nossa igreja. Ir à missa é fundamental, muito fundamental, é importante. É ali onde nós alimentamos o nosso corpo, a nossa alma do Cristo. Mas é preciso também materializar esta missa, fazendo serviço no dia a dia. Se sentir realmente participante da comunidade, atuante na comunidade. Fazer alguma coisa, ir além da missa. Fazer algo que possa realmente contribuir para o crescimento da fé dos meus irmãos, das minhas irmãs, contribuir para que esta comunidade seja mais acolhedora, mais fiel, mais amável, contribuir para que nós tenhamos ainda mais dons aqui dentro de nós, dentro de nossa comunidade, dentro de nossa igreja. Vamos servir, vamos nos colocar a serviço, é o que precisamos fazer. Na igreja há muitos ministérios, há muitos serviços, faltam trabalhadores, faltam homens e mulheres dispostos a servir. Deus não chama os capacitados, Deus chama os que se fazem pequenos e dispostos a aprender e a servir. São a esses que Deus chama. Então vamos colocar a nossa vida a serviço do Evangelho. Que assim seja. Amém. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs.